Ok, André. Vamos entrar. Meus amigos, muito boa noite a todos. Nesta quarta-feira, nós temos por objetivo estudar um assunto muito delicado para todos nós, que é o tema do suicídio. Um assunto importante, não somente para nós espíritas, para que com o estudo e o conhecimento possamos levar palavras de consolo, de estímulo aos nossos irmãos que estão pensando em retirar a própria vida, como também para aqueles não espíritas que ainda não conhecem os nossos princípios, sabendo com Allan Kardec que o suicídio é um caminho que não resolve os nossos problemas, ao contrário, agrava. Nós optamos, sobretudo no momento atual, em que os índices de suicídio estão aumentando significativamente, inclusive, não é, em jovens de pouca idade. Então, resolvemos trazer esse tema, importante neste momento atual. E nesta reunião, particularmente, nós vamos abordar esse tema por alguns aspectos específicos, porque o tema ele é muito abrangente, pode ser abordado por diversas facetas. Nós resolvemos reuni-lo com o tema reencarnação, porque temos uma entrevista do nosso querido Chico Xavier, em que ele associa o tema suicídio ao tema reencarnação, e ela, naturalmente, uma entrevista muito instrutiva para todos nós. Temos o comentário do nosso amigo Túlio Chipoletti, que aborda o tema sobre uma outra perspectiva, e um comentário final do nosso amigo Raul. Que tenhamos todos momentos de reflexão, momentos em que possamos pensar em Jesus, pensar na sua misericórdia, no seu evangelho e no conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Agora, nós pediremos licença para a nossa prece inicial. Mestre Jesus, dá-nos a tua bênção mais uma vez. Precisamos do teu amor, precisamos da tua luz a nos mostrar o caminho, Mestre. Que o Senhor nos inspire, nos dê sabedoria, nos ajude para que consigamos ver o propósito da vida, a bondade de Deus a se expressar em todas as coisas. Que possamos, Mestre, nos sentir seguros de que temos a proteção carinhosa e atenta em todos os instantes de amigos espirituais que muito nos amam e que jamais estaremos desamparados, Senhor, seja qual for o desafio que estejamos enfrentando. E que nessa sua paz possamos também vibrar do nosso coração os melhores sentimentos na direção daqueles que precisam de uma força, que passam por dificuldades maiores do que as nossas. Que possamos converter, Senhor, nossas angústias em doação, em caridade, e que isso nos restaure a fé, a esperança e a alegria. Muito obrigado, e que assim seja. Oi, meus amigos, boa noite. Meu nome é Túlio,
Eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo e o tema que me motivou trazer aqui para a nossa reflexão da noite de hoje é um tema que está, digamos assim, assolando grande parte da humanidade e também o Brasil, que é o suicídio. Esse tema foi muito falado em setembro do ano passado, né, se vocês se lembrarem, né, das campanhas que foram feitas agora, recentemente, mas ouvindo ontem um amigo meu que é médico, que me relatou um caso que obviamente não vou entrar em detalhes, mas de um jovem de apenas 29 anos que estava em seu consultório fazendo um tratamento porque tinha a intenção de se matar. As causas dos suicídios, né, já são muito debatidas e conhecidas, né, mas a principal delas, que tem sido muito frequente, é a depressão. E a depressão é um mal que é quase global hoje, afeta pessoas de todas as idades, e o número de suicídios assim entre jovens principalmente tem aumentado absurdamente no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia assim, do que nós estamos falando, né? Hoje no Brasil, dados de 2019, obviamente, ainda não estão fechados completamente, mas nós temos uma estatística assim, do que nós estamos falando, brasileiros, né? Que tiram sua vida todos os dias. 32 pessoas se matam todos os dias. E pensando, né, num antídoto, num tratamento, numa ajuda para essas pessoas, né, é que eu, através da doutrina espírita, eu fui buscar no livro O Consolador, do Emmanuel, uma pergunta 154, que o Emmanuel responde, e a pergunta é a seguinte, quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? E o Emmanuel responde, a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que não se extingue com a transição da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente, a pior emoção do suicida, escutam bem agora o que o Emmanuel nos diz, é acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, vejam bem, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, como eu disse, essa aqui é uma resposta do Emmanuel no livro Consolador, psicografado pelo Chico, pergunta número 154. Mas se vocês navegarem aí na internet, vão encontrar mensagens de Joana de Ângeles, do próprio Emmanuel e de outros espíritos. Humberto de Campos tem uma entrevista com uma senhora de 32 anos que se suicidou também.
que é muito ilustrativa, né? Mas aqui nós não temos tempo de abordar, mas que são relatos reais de pessoas que tentaram inutilmente acabar com uma coisa que é impossível, porque nós somos imortais. O corpo acaba, mas o espírito é eterno, a alma é imortal. Então acabar com a vida não existe, é impossível. Fugir das nossas dificuldades é impossível. Agora, também não resolve nós queremos tratar o suicida à custa de palavras, né? O que funciona muito nesses casos é efetivamente a atenção, o carinho, o amor, a preocupação real com os problemas que aquela pessoa está enfrentando, está passando, as desilusões que ele está encarando. E em outra mensagem, o Emmanuel nos diz assim que um bom antídoto para o suicídio, assim que a gente consiga conversar com a pessoa, né, que tem essa intenção, é um trabalho no campo do bem, é visitar um hospital para olhar pessoas em situações muito piores que a nossa, é visitar um presídio e tentar dar um apoio fraterno àquelas pessoas que cometeram erros e estão ali afastados dos seus familiares por anos a fios, é visitar pessoas que estão em hospitais psiquiátricos, passando por torturas indescritíveis muitas vezes, certo? Ou então aos refúgios da dor e o sofrimento, onde a fome e o desamparo campeiam, e que um gesto pequeno da nossa parte pode fazer a grande diferença na vida dessas pessoas. E se isso tudo não bastar, pensar ou tentar conversar com essa pessoa sobre a importância dela para aquelas pessoas que vão ficar aqui, sofrendo igualmente a ausência dele. Ou seja, valorizar essa pessoa, valorizar as coisas que ele tem de bom, aquilo que ele traz de bom no seu coração, e não simplesmente querer doutriná-los à custa de palavras, né? Então eu sei que é um tema muito complexo, é um tema difícil, um tema que não é fácil de ser tratado, mas como nós temos percebido a depressão e outros males aí, né, o desemprego muitas vezes, ou a falta de perspectiva na vida, a luta com situações conflituosas dentro do lar, dentro do trabalho, etc., levam as pessoas a achar que isso é uma saída. E na verdade não é um engano completo que vai completamente prejudicar suas encarnações seguintes, né? Vai sofrer as consequências do seu ato, né, através do retorno à vida física com situações difíceis, né? Muitas vezes aquele que atirou sobre a sua cabeça vai voltar com uma paralisia cerebral, com uma dificuldade cognitiva, com retardo, enfim. Então são inúmeras as consequências desse ato para o corpo espiritual, né? E como disse o Emmanuel aqui, eu vou repetir isso porque eu achei muito relevante. Ele falou assim, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua pela sua característica de falso heroísmo, né? Então fica aí, gente, mais esse vídeo. Com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente na vida mediúnica temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Mello, nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também aqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo,
Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lytton. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e Meus amigos, boa noite. Dando continuidade, então, aos comentários da noite, eu gostaria de propor a seguinte reflexão. Com certeza, todos nós sonhamos o melhor para a nossa vida. Então, é humano sonhar, desejar, formular expectativas. Ninguém deseja para si mesmo ter uma vida de dor e de sofrimento, como o Chico acabou de falar. Mas com muita frequência, as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Então, projetos nos quais a gente colocou o nosso melhor empenho, relações nas quais a gente colocou a nossa maior afeição, não saem do jeito que a gente queria, não saem do jeito que a gente esperava. É apenas uma travessia. Nós ainda não chegamos no destino final. E como a gente não vai ficar aqui para sempre, por melhor ou por pior que esteja a nossa situação, ela vai passar. Todas as coisas vão passar de um jeito ou de outro. Então, mesmo que a gente tenha nessa vida, aqui nesse mundo,
a vida que a gente sempre sonhou. E você pode dar a ela o nome que você quiser. Seja todas as realizações que você gostaria de ter feito, você fez. A pessoa que gostaria que estivesse ao seu lado, está ao seu lado. O estilo de vida que você gostaria de levar, está lá, né, todo confortável. Mesmo que essa já seja a vida ideal para você, um dia nos será pedido deixar cada uma dessas coisas e a gente vai ter que se despedir de tudo que a gente teve aqui nesse mundo, né? As coisas vão ficar aqui. E da mesma forma, se pelo contrário, parece que os nossos planos que a gente fez, que a gente acalentou, não vão dar certo, não estão dando certo, e a esperança parece não existir mais, calma, espere, não feche o livro ainda, porque a história ainda não acabou. Lembre que a gente ainda não chegou ao destino, ainda estamos na travessia. Então imagine que essa vida que nós temos é uma viagem que a gente tem a fazer. Nós queremos que essa viagem seja um passeio, o mais agradável possível. A gente planeja, se prepara para que seja tudo bom. Mas eis que no meio do caminho, a gente esperava uma bela paisagem e o tempo fecha. A gente esperava trânsito livre e desimpedido e a gente encontra um obstáculo após o outro. A gente queria então que pelo menos a viagem fosse curta, mas parece que a estrada não termina nunca. Por último, só falta o motor do nosso carro começar a falhar e o carro enguiçar à beira da estrada. É provável que você já tenha sentido isso em algum momento. Talvez essa pareça a situação atual da sua vida. Aquela viagem que a gente queria que fosse alegre, tranquila, proveitosa, acaba se tornando um tormento. Mas a gente está no meio da travessia. Para a gente sair daqui, o caminho precisa ser percorrido até o fim. O suicídio é o mesmo que, nesse instante de revolta, você vai lá e coloca fogo no carro. É impossível destruir a vida, porque o espírito é imortal. O máximo que a gente consegue é destruir o corpo. Mas destruir o veículo não termina a viagem, não te transporta a nenhum outro lugar. E quando a gente cai em si, no instante seguinte que a gente se dá conta do que a gente fez, o arrependimento nos devora. A gente continua parado na beira da estrada, debaixo de chuva. Talvez faltasse muito pouco para a gente chegar ao nosso destino, mas agora destruímos um patrimônio de imenso valor. Tivesse a gente tido um pouco mais de paciência, só um pouco mais de paciência, e só Deus sabe o que poderia ter acontecido no instante seguinte. Alguém que para e nos oferece ajuda, um guincho que passa e que pode te levar até a oficina mais próxima, uma ideia que a gente tem de fazer alguma coisa no carro que possa fazer ele voltar a funcionar. Mas Deus é bom, e Deus é bom sempre, o tempo todo. Mesmo assim, nada vai estar acabado. Palavras do Chico Xavier, com o acréscimo de muitas dificuldades que não teriam sido necessárias, a gente vai conseguir prosseguir a jornada. Mas a gente não vai ter outro carro novo tão cedo, nem tão fácil. Vai ser com muito sacrifício que a gente vai ter que reconstituir o patrimônio destruído. A gente vai ter que adiar vários planos enquanto a gente se recupera do prejuízo que a gente causou a si mesmo em um instante de reflexão. E a gente sabe que na próxima viagem que a gente tiver que fazer, a gente não vai estar em condições de exigir um transporte confortável, a gente vai ter que, viajar em condições mais difíceis. Por isso, enquanto é tempo, hoje, nesse momento agora, deixa que o conhecimento espírita torne as suas ideias muito claras a esse respeito e que não sobre nenhuma dúvida. A vida não acaba nunca e Deus é bom o tempo todo. 1000 vezes a gente ter um pouco mais de paciência no momento difícil.
porque momentos difíceis passam. Essa é a travessia, não o destino final. E a viagem precisa seguir até o fim. Muito obrigado. Meus amigos, nós encerraremos com a prece final. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, agradecemos por esses momentos de reflexão, de aprendizado. Agradecemos, Mestre, por tudo quanto temos recebido em nossa existência, pelo seu amor infinito, pelo amparo carinhoso dos amigos da espiritualidade superior. E te pedimos, Senhor, que tenhamos força, estímulo, boa vontade para percorrermos as trilhas dessa vida com alegria, com coragem, com determinação e, sobretudo, com as lições do seu Evangelho em nossos corações. Te pedimos ainda, Mestre querido, pelos nossos irmãos que sofrem. Sofrem muitas vezes muito mais do que nós. Te pedimos por eles para que a fé, a esperança não desfaleçam. Que um bom espírito, um bom trabalhador da sua seara, um bom cristão, esteja ao seu lado, ao lado de cada coração dolorido, consolando, aliviando, fortalecendo. Que o Senhor Mestre querido fique conosco, nos abençoando, hoje e sempre, e que assim seja.